O Evangelho de João. Se você leu, mesmo com pouca atenção, o Novo Testamento, deve ter percebido que o Evangelho segundo João é bem diferente dos outros 3. 4 livros são dedicados a contar a história e os ensinos de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são tão similares que são chamados de sinóticos. Mas mesmo sendo tão parecidos, possuem suas diferenças, particularidades e ênfases próprias. João está separado desses 3 justamente por ser diferente. Um dos motivos que explicam essa diferença é que João escreveu este evangelho muitos anos depois dos demais. Assim, enquanto a igreja do seu tempo já conhecia aquelas histórias através dos relatos anteriores, João veio trazer histórias não contadas ou perspectivas mais próximas dos acontecimentos. Vale lembrar que João estava em uma posição muito privilegiada, pois ele é o discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo escreve. Muitos debatem o que isso quer dizer. Certamente não implica que João tenha sido privilegiado em algo ao longo do ministério de Jesus, mas pode significar que talvez fosse o mais novo dentre todo o grupo de discípulos, e que Jesus cuidou dele como um irmão mais novo. Algumas das histórias presentes nos 3 evangelhos sinóticos, mas que não aparecem em João, são o relato do batismo de Jesus, expulsão de demônios, a transfiguração no monte, as parábolas, ensinos centrais de Cristo e algumas outras. Por outro lado, João trouxe histórias inéditas, como a transformação da água em vinho, a ressurreição de Lázaro e o enorme discurso que Jesus deu aos 12 discípulos, com diversas instruções sobre sua missão e a vida cristã. O intuito de João não era simplesmente escrever um evangelho diferente, deixando propositalmente de fora as histórias repetidas e inserindo inéditas. Alguns episódios, que parecem centrais demais para não serem registrados, aparecem nos 4 evangelhos. O ministério de João Batista, a multiplicação dos pães e peixes, o embate sobre o sábado com os fariseus e o andar sobre as águas. Não podemos falar sobre o Evangelho de João sem mencionar sua introdução tão marcante, quando o autor abre o seu livro dizendo: "No princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus." Ele está colocando Jesus como a resposta, o princípio e o ápice de 2 mundos completamente distintos: o mundo judeu e o grego. Isso porque, se você bem se lembra, a própria Bíblia começa com uma afirmação muito similar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ao fazer essa referência, tão evidente aos olhos e ouvidos judeus, João coloca Jesus Cristo como o Deus criador de todas as coisas. O homem que ele apresentaria nas próximas páginas era o Deus Todo-Poderoso, que trouxe à existência tudo o que existe. João, em seu poema inicial sobre o Verbo, segue dizendo: "Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito." Tal afirmação abalou o mundo judeu. A escolha do termo logos para se referir a Jesus também é relevante, uma vez que os filósofos gregos pensavam nesse termo como um princípio organizador da realidade. João demonstra que o que os filósofos procuravam, na verdade, estava no princípio da criação. Estava com Deus e era Deus. Se tornou homem e viveu entre nós. A razão de tudo tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. João divide seu evangelho em 2 partes, e, assim como Marcos, dedica metade do livro à vida e ministério de Jesus ao longo de 3 anos, enquanto usa a segunda metade para focar nas palavras de Jesus e acontecimentos da Semana da Paixão, semana de sua morte e ressurreição. Do capítulo 1 ao 11, somos apresentados a 7 sinais miraculosos, assim como 7 ensinamentos ou discursos de Jesus. Os sinais e os discursos foram compilados em pares, e alguns pares são temáticos. Por exemplo, quando Jesus multiplica pães e peixes, isso vem acompanhado do seu discurso sobre ser o pão da vida. Apesar de não ser uma norma, demonstra um cuidado muito interessante de João. Essa primeira parte inclui também muitos outros episódios marcantes, como a visita de Nicodemos a Jesus, o encontro entre o mestre e a mulher samaritana, o dia em que Jesus foi colocado entre os fariseus e uma mulher adúltera, e a ressurreição de Lázaro. Na segunda parte, do capítulo 12 ao 21, é relatada, com muito mais atenção e detalhes do que qualquer outro evangelho, a Semana da Paixão. Há uma grande atenção ao discurso de despedida de Jesus. João registra o dia em que Jesus foi ungido, predisse sua morte, lavou os pés dos discípulos, como um exemplo que deveria ser imitado, e quando falou de sua iminente traição e negação.
João também faz questão de registrar os momentos em que Jesus animou seus discípulos, falando de sua relação com eles e a certeza de seu amor. O apóstolo também relata a oração sacerdotal de Jesus, em que orou por todos os seus discípulos, de todos os tempos. Depois disso, acompanhamos os detalhes de sua morte. Após a traição no Getsêmani, o relato muda para os detalhes do julgamento perante os sacerdotes judeus e de Pilatos, autoridade romana, e sua sentença final. Jesus é crucificado, sepultado e ressuscitado. Depois disso, aparece aos discípulos algumas vezes, quando estavam trancados temendo os judeus, mas também na praia, depois que os discípulos decidiram voltar a pescar. A cena da pesca maravilhosa, testemunhada cerca de 3 anos antes, quando Jesus chamava seus primeiros discípulos, se repete aqui e demonstra o cuidado de Jesus com os seus. Um dos pontos teológicos de João que não podemos deixar de citar é a colaboração que João faz para entendermos o Espírito Santo e como ele atua em nossas vidas. Mais do que qualquer outro livro bíblico, João explica em detalhes, pelas palavras de Jesus, quem é o Espírito e qual deve ser nossa relação com ele. É uma colaboração realmente preciosa. Aprendemos que ele é um companheiro do nosso coração, um auxiliador e consolador para todas as horas. Com este vídeo, encerramos nossos estudos sobre os evangelhos. Todos os outros já estão disponíveis aqui em nosso canal, e você pode estudá-los em sequência para perceber suas diferenças e similaridades, seus enfoques e contribuições. Quando Deus escolheu esses homens comuns para registrar a vida e obra de Jesus, eles certamente não tinham ideia do impacto que tais escritos teriam. Mas hoje, ao olharmos para os evangelhos, a palavra de Deus revelada a nós, podemos conhecer mais a respeito de quem é este maravilhoso Jesus a quem entregamos nossas vidas. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!